Essa questão aqui, na hora que a gente começa a ler, se a gente não identifica que aqui nós vamos ter que usar a técnica da ultrapassagem, deixa eu ver se você tem ela anotada aqui. Não, porque nós começamos física por agora, né? Então, aqui é uma técnica que eu chamo de técnica da ultrapassagem, que apesar do nome e dessa questão de fato ser uma ultrapassagem, essa técnica não é usada só para ultrapassagens, pode ser inclusive com cruzamento dos corpos, quando eles vão se cruzar, mas ela é usada para quando nós temos 2 ou mais corpos em movimento simultâneo e o movimento dos 2 está, ou dos 3, enfim, está afetando ali nas características dos cálculos. Aí a gente tem que usar essa técnica. Então, se a gente começa a ler essa questão sem reconhecer essa técnica ou sem conhecer ela, essa questão vira uma loucura e um nó na nossa cabeça. Mas, se a gente já identifica que vai usar essa técnica, aí ela não assusta, embora a gente ainda não esteja visualizando como que vai encontrar essa resposta, mas aí a gente já pensa, bom, técnica da ultrapassagem é só eu indo passo a passo da técnica e não vai ter problema nenhum. Certo. Você, provavelmente, vamos lá, você possivelmente não sistematize a técnica exatamente como eu vou fazer aqui, mas é possível que você conheça essa técnica, que é aquela que a gente tem que montar as funções horárias, depois igualar ou fazer coisas assim. Sabe de qual eu tô falando? Tentar fazer isso, se perdeu no meio do caminho ou você não lembrou que tinha que usar esse processo para resolver esse tipo de questão. Então, vamos pegar agora o passo a passo certinho que eu costumo usar, e aí eu vou ir fazendo, e você vai conferindo se você de fato faz todos esses passos, porque tem isso também. Tá. Às vezes a maioria das alunas conhecem esse negócio da ultrapassagem ali, de igualar as coisas, mas por falta de sistematizar, deixa uns pedaços fora. E aí, em questões mais difíceis, como essa daqui, essa aqui é uma questão mais elaborada, acaba se perdendo no meio do caminho. Então, verifique se você faz todas as etapas. Então, ó, a técnica da ultrapassagem, a primeira etapa é a gente visualizar o que está acontecendo, às vezes até fazer um desenhozinho, mas não precisa, pode só visualizar na cabeça. Então, vou imaginar assim lá na cabeça, eu tenho o francês aqui, o inglês aqui e o brasileiro lá atrás. E a linha de chegada é um pouco mais lá para frente. O brasileiro vem, ultrapassa o francês, depois, quando ele está ultrapassando, né, o francês, deixa eu ver, isso, quando ele está ultrapassando o francês, ele começa a acelerar para conseguir ultrapassar o inglês e ganhar a prova. Tá, então isso ali é o que está acontecendo. Próximo passo da técnica. Eu vou fixar um referencial. E fixar um referencial é eu, de maneira intencional e sistematizada, eu colocar uma reta numérica, digamos, fundamentando ali todo aquele movimento. Então, eu vou imaginar todos esses ciclistas andando sobre uma reta numérica. Eu preciso estabelecer qual vai ser o sentido do crescimento das posições. Então, eles vão crescer para a direita. Depois, eu preciso alinhar o zero das posições. Então, essa reta numérica, ela tem um zero. Eu vou colocar esse zero alinhado com quem? Isso aqui é completamente opcional. Ó, vou colocar, a princípio, tá me cheirando ali que é melhor colocar com o francês. Então, eu vou colocar o zero das posições alinhado naquele momento que o brasileiro está ultrapassando o francês. Então, o brasileiro também vai estar aqui e o francês ali. Essa aqui ficou meio meio embolado aqui, né? Peraí. Vou colocar o brasileiro aqui assim. Já meio que me levou a um outro ponto do referencial, que é eu estabelecer o zero do tempo. Em que momento dessa história que eu vou começar a contar o cronômetro, digamos assim? Qual é o recorte que eu vou pegar dessa história que está acontecendo? Então, o meu recorte ele vai começar quando o brasileiro estiver ultrapassando o francês. A princípio, eu vou colocar isso, porque está com cara de que vai dar mais certo. Mas se eu começar a desenvolver, eu perceber que está ficando meio esquisito, eu troco. Isso aqui é completamente livre. Eu coloco o referencial, o zero quando eu quiser, o zero das posições alinhado com o que eu quiser, tá tudo certo.
Bom, se eu coloquei o zero da reta alinhado com o francês e com o brasileiro, exatamente no instante em que o brasileiro está ultrapassando o francês, então aqui vai estar o t igual a zero. Nesse momento, se eu tirasse uma foto do que está acontecendo, o inglês ia estar mais ou menos aqui assim, ó, na posição 15. Beleza. O que mais que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a velocidade do francês, aqui assim, nesse momento do recorte aqui da foto, ele estava 22 metros por segundo, e o inglês também, que ele tinha falado ali que ele estava desse jeito. Bom, a velocidade do brasileiro, nesse momento que ele está passando aqui pelo... Esse aqui, então, é a velocidade do francês. A velocidade do brasileiro é de 24 metros por segundo. Aí, colocar uma aceleração aqui, de 0,4 para conseguir ultrapassar o inglês. Aí eu não sei qual vai ser a velocidade que ele vai estar quando ele passar pelo... O inglês vai continuar com 22 metros por segundo, porque ali para frente ele falou que suponha que ele mantém o inglês mantenha constante as características do seu movimento. O que mais que eu sei com aquele 200 ali? No instante que ele ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 metros para a linha de chegada. Tá, então é como se aqui nessa minha foto aqui assim, aqui na posição 200 está a chegada. Quando ele ultrapassar o inglês já não vai estar mais na posição 15, né? Ele vai estar um pouco à frente, mas a informação que eu tenho aqui é isso. O próximo passo da técnica é ver que eu não estou nem focando ainda na pergunta, no que ele está me perguntando, porque a técnica da ultrapassagem sempre tem que fazer isso. O próximo passo é estabelecer as funções horárias dos movimentos de todo mundo envolvido ali. Olha, ela vem das fórmulas, ou do sorvete lá, ou do sorvetão, vai depender do tipo do movimento. Então, aqui, o brasileiro, que eu vou chamar de SB, aqui a função horária dele, vai seguir a fórmula do sorvetão, porque ele vai colocar aceleração ali, os outros dois do sorvete. Então, vamos pegar a do sorvetão, deixa eu colocar ela aqui assim. Estabelecer a função horária é eu deixar como letras o S e o T. Então, eu preciso do S0, do V0 e do A. O S0 é 0, de acordo com o meu referencial. A velocidade inicial é o 24, vezes o tempo, que tem que ficar como letra. A aceleração é 0,4, eu preciso tomar cuidado com o sinal dela, que ela vai ser positiva. 0,4 t ao quadrado. Não, 0,4 dividido por 2, né? Então, 0,4 dividido por 2, que vai ficar 0,2 t ao quadrado. Então, aqui está a função horária do brasileiro. Agora, vamos montar a função horária do francês, pode ser. Vou colocar aqui assim. Ela vai vir pela do sorvete. Então, posição inicial dele é 0, velocidade dele é 22, t. Agora, do inglês. A do inglês vai ser posição inicial 15, velocidade 22 também, t. Pronto. Com as funções horárias, o próximo passo da técnica é montar uma equação com as funções horárias. É essa equação que precisa estar completamente conectada ao que ele está perguntando. O jeito que eu vou montar essa equação vai depender do que ele está me perguntando. Às vezes, nos formatos mais simples, essa equação ela vem simplesmente de igualar as posições. Tipo, SB igual a SF, aí eu calculo. Mas a técnica, a gente vai organizar na nossa cabeça a técnica não como igualar as funções horárias, e sim como montar uma equação com as funções horárias. Vai depender do que ele está me perguntando. Agora, vamos ver o que ele está perguntando. Vamos ver. Com base nesses dados, admitindo, blá, 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 assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida.
Tá, esse finalzinho aqui, ele tá levemente, tipo, o tempo gasto para ele ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida dá a entender que vai ser meio que ao mesmo tempo, assim. Ele não vai ter muita folga, ele vai ultrapassar o inglês lá, assim, ó, no finalzinhozinho mesmo, só para ultrapassei e ganhei. Tá. Então, ó, aqui que está o desafio dessa questão. Por quê? O que é ultrapassar o ciclista? Já que não são corpos extensos aqui. A gente não está considerando, tipo assim, a bicicleta do inglês lá tem 3 metros. Meu Deus, 3 metros é muito, né? Mas, sei lá, tem 1,5 metro, e aí quanto tempo que ele demora para levar isso em consideração, sabe? Igual quando é ultrapassagem de caminhão, essas coisas. Não é de ponto material. Então, como assim ultrapassar? O que eu consigo calcular é o tempo que ele demora para alcançar o ciclista inglês. Tá tão. Eu não tô ainda conseguindo visualizar, tipo, como assim? Então, já visualizei que, pelo jeito que tá escrito assim, ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida, isso aqui tá meio que com cara de ser tipo uma coisa só, sabe? Ao mesmo tempo que ele termina de ultrapassar o ciclista inglês, ele ganhou a corrida e já é lá a posição de 200, enfim. Então, vou fazer o seguinte, para eu ganhar um pouco mais de clareza, eu vou calcular o tempo que o brasileiro demora para alcançar o ciclista inglês. E vou observar que tempo é isso. Dou uma olhada nas alternativas e dou uma analisada no contexto para ver o que ele pode estar querendo me dizer. Então, vamos fazer isso. Nesse caso, como ele está perguntando o tempo que ele vai demorar para alcançar, a posição dele vai ficar igual a do inglês. E aí eu vou substituir 24t mais 0,2t ao quadrado igual 15 mais 22t. Resolvo isso aqui. Então, vamos lá. Aqui vai ficar assim, ó, 0,2t ao quadrado. Aí eu vou trazer aquele 22t para cá, com o 24t vai ficar 2t positivo. Aí eu trago 15, que vai ficar negativo. Agora aqui, eu preciso me livrar desse 0,2 aqui de coeficiente do t ao quadrado. É bom que esse coeficiente seja 1. Então, deixa eu ver se você ainda está aqui ou se eu perdi você. Perdi, né? Parece. Eu acho que caiu aqui. Caiu. Eu nem vi que você tinha caído. Que hora será que você caiu? Eu vi agora. Ah, beleza. Então, igualei ali, trouxe para cá, tá? Então, eu preciso que esse coeficiente do t ao quadrado seja 1 para facilitar os cálculos. Então, aqui eu posso multiplicar por 10 todo mundo e depois dividir por 2 todo mundo. Então, daí aqui vai ficar t ao quadrado. E aqui, eu multiplico por 10, vai dar 20, divido por 2 vai dar 10. Aqui vai dar 150, dividido por 2, 75. Aí, resolvendo isso aqui, vamos ver. Por cruzadinha, o que que dá isso aqui? 75, 15, 5. 15 e 5, né? Então, tem que ser mais 15 menos 5. T menos 5. Aqui vai me dar um t igual a 5 e menos 15. Como o menos 15 não faz sentido porque o t é tempo, só ficou t igual a 5. Então, significa que ele vai demorar 5 segundos para alcançar o ciclista inglês. Tá, daí eu olho nas alternativas, porque aqui não tem jeito. Dado o jeito que ele está perguntando, eu não tenho dados para cravar. Eu tenho que chegar no valor e aí analisar as minhas alternativas. Como todas elas, os valores estão menores do que 5, então só pode ser o 5. Significa, tipo, que ele vai estar ali, ó, chegando, fica ali uma margenzinha, né? Tipo assim, tá, mas ele alcançou na linha de chegada, teria que ter dado empate, né? Mas é meio que uma coisa sólida, assim, ó, ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida, ficou meio mal escrito. Eles poderiam ter... Melhorando. É que isso aqui é o seguinte, para isso que dá certo, bem exato, eles não poderiam estar considerando ponto material, eles tinham que considerar a extensão do corpo.
Porque daí você consegue colocar ali o negócio da bicicleta para dizer que ele realmente passou ali, né? Como isso aqui ficou meio assim, a questão fica sem dados para cravar exatamente o valor. Só que daí, pelas alternativas, só pode ser o 5, porque antes disso ele não vai ter nem alcançado, ok?